todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que bem, com saúde. Vamos relaxar o nosso corpo, elevar o nosso espírito aos bons espíritos, pedindo maior compreensão das palavras do Evangelho que vamos estudar hoje. E nada melhor que a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje vamos estudar os itens 10, 12, 11 e 12 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que tem como título: Muito será pedido àquele que muito recebeu. E começa dizendo: o servidor que souber a vontade de seu mestre e não se aprontar e não fizer o que foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não souber de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e será exigida grande prestação de contas a quem foi confiado muitas coisas. Essas palavras estão no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. No livro de Antônio Luiz Saião, com o título Elucidações Evangélicas, nos diz: Jesus, na sua linguagem sempre apropriada às inteligências materiais que lhe ouviam as prédicas, apresentava-lhe sempre a imagem de um castigo material. O grau e a extensão da responsabilidade guardam relação com o conhecimento que a criatura tem do mal que pratica. Necessariamente, maiores são as responsabilidades daquela que incorre em falta depois de haver recebido advertências, conselhos e ensinamentos, visto que muito será pedido a quem muito foi dado. A vontade, os desígnios do Senhor com relação aos seus servos são que, progredindo constantemente, alcancem a perfeição. Daí, o corresponderem sempre à natureza e à gravidade das faltas com absoluta justiça e grande misericórdia, as expiações e provas que acarretam. Pelos sofrimentos é que o espírito se depura e ganha uma elevação que o habilita a descortinar horizontes de cuja visão o atraso moral o privava. Devido a esse atraso é que a ciência ainda não preenche na Terra sua missão. Todos somos criados espíritos simples e ignorantes. Vamos amadurecendo pouco a pouco, de acordo com as nossas sucessivas reencarnações e aprendizados. O saber vai se desenvolvendo. Na questão 248 de O Livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos fala que, conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade, dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros que praticam os seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir com correlação aos bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição e pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência.
Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma comparação entre a evolução espiritual e o aprendizado das crianças. Na 115A, segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer as diferentes fases da vida. Os espíritos responderam: sim, a comparação é boa, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende de sua maior docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos é eterna. Já a questão 619 de O Livro dos Espíritos nos fala: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Os espíritos responderam: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia compreenderão porque é necessário que o progresso se realize. Aqui cabe um conselho de Emmanuel, que está no livro Espírito de Verdade. Assim, escuta o teu íntimo em cada lance das próprias atividades. A austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno das tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem serve o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera, caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da Verdade incide sobre nós, cada dia perguntando insistentemente: que buscais? Vamos continuar no Evangelho. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, por acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosses cegos, não terias pecado, mas agora que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. Essas palavras estão em João, no capítulo 9, versículos de 39 a 41. Hamed, no livro Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, comenta: Lucas afirmava que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Em outras oportunidades, também confirmou que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Compreendemos dessa forma que todos nós somos protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades de saber e sentir, isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e ao mundo que nos rodeia. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta suas individualidades. O eminente psicólogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento das crianças propicia seu aprendizado, dizia que elas são diferentes entre si. Cada uma tem seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo. E que todos poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. Piaget ensinava que cada criança pensa e interpreta o mundo com seu peculiar pensamento e com as suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Na reencarnação,
temos a multiplicidade de experiências ocorridas nos diversos avatares por onde a alma percorre seus caminhos vivenciais como ser individual. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas heranças reencarnatórias, experiências emocionais e mentais, ambientes sociais onde ocorrem essas mesmas experiências, estruturas sexuais masculinas e femininas, e motivações várias, desenvolvidas na atualidade, particularizam os seres humanos com vocações, tendências, interesses, grau de raciocínio e discernimento do gênero. O amor de Deus programou-nos para sermos inicialmente simples e gradativamente fôssemos nos desenvolvendo até atingir maiores plenitudes e totalidades. Temos, pois, que seguir nossa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas, de acordo com a idade astral. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo, orgulho, até atingirmos as grandes virtudes da alma. Consideremos, portanto, que não seremos censurados por estarmos nas fases primitivas, porque o que chamamos de defeito ou inferioridade talvez seja a passagem por esses ciclos iniciantes por onde estagiamos. Lembremos que essas fases ou ciclos foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus. Lembremos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus, que regem a natureza como um todo. Coisas que vemos inadequadas em outras pessoas podem ser naturais nelas, ou mesmo o tempo de ignorância, e representam características próprias de sua etapa evolucional na estrada por onde todos transitamos. Alguns mais avançados, outros na retaguarda. Somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofremos um castigo por atos e atitudes que ignoramos. Talvez as ideias de punição alienatórias sejam frutos da nossa incapacidade de reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado de nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente, pois na vida não existem prêmios nem castigos, somente consequências dos nossos atos. Vale, porém, considerar que à medida que a nossa consciência se expande e maior lucidez tem a nossa mente, maiores serão os nossos compromissos perante a existência. Se fosses cegos, não terias pecado, mas agora dizeis que vedes, é por isso que o pecado permanece em vós. Avaliemos atentamente os tesouros da alma que já integramos nos obrigam a prestar maiores e menores contas perante a vida maior. Bezerra de Menezes, no livro Assimilação Evangélica, de João Nunes Maia, fala: aquele que tem, lhe será dado mais. O que tem carinho, seu carinho se transformará em amor. Aquele que tem paz, sua paz transmutar-se-á em tranquilidade. Aquele que tem perdão nos sentimentos,
Aquele que tem perdão nos sentimentos, acrescentar-se-á amizade em seus passos. Aquele que tem caridade, certamente ela enriquecerá a sua vida em fraternidade, e assim por diante. Mas o que não tem qualidades valiosas do amor e não se esforça para adquiri-las, o que porventura acha que tem, lhe será tirada a ilusão. E ainda mais, o que tem violência, perde o pouco que tem de paz. O que tem ódio, o pouco de amor ficará esquecido. O que tem inveja, o pouco que tem de desprendimento, escapar-lhe-á essa virtude. O que tem de usura, o pouco de bondade, esvair-se-á. É nesse sentido que devemos acumular os bens que nunca morrem. É o amor que sempre vive que devemos firmar nas atitudes, porque ele acende a luz no coração e espanta as trevas que por vezes nos envolvem. E para terminar, trouxemos um trecho do livro Opinião Espírita de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e André Luiz. Do capítulo 26 temos: não vos adapteis às convenções do mundo, transformai-vos pela renovação do entendimento, de modo a conheceres os desígnios de Deus, para que a vossa tarefa se faça agradável e útil. Aprendei com temperança o que vos convém saber, conforme a vossa fé, porquanto, assim como temos um só corpo, em um só corpo vários membros, e nem todos guardam a mesma função, também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em Cristo, embora somos individualmente membros uns dos outros. Agora, vamos vibrar pelo nosso planeta para que possamos contribuir para a construção da paz, a implantação da solidariedade e o exercício da fraternidade. Vamos vibrar para o nosso país para que possamos pensar no nosso próximo com mais carinho, compreensão e compaixão. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos para que haja mais respeito, tolerância e aceitação das maneiras de pensar do nosso próximo. Vamos vibrar pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, parentes, por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para aquele local onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos reuniram nesse estudo. Vamos agradecer a Jesus que nos deixou o seu Evangelho de luz no caminho para conhecermos a verdade. Vamos agradecer ao nosso Criador que tudo propicia para atingirmos a plenitude e a felicidade. Quero agradecer a você que nos acompanha nesses estudos. Se gostou, dê o seu joinha, clique no sininho e você receberá uma mensagem sempre que houver nova postagem. Uma boa semana a todos e o nosso desejo de muita paz.